Oi, pessoal. Alguns de vocês me pediu ajuda nessa última atividade que eu coloquei sobre radiciação, e aí eu resolvi fazer essa apresentação corrigindo essa atividade, acho que fica mais prático, né? Então, vamos lá? Olha só. A primeira questão ela é muito simples, ela só pede para que você escreva por extensas raízes abaixo. Na letra A, a gente tem quem? A raiz quadrada 16, então você vai escrever lá, ó. Raiz quadrada de 16. Beleza? Mesma coisa para de baixo, raiz cúbica de 81. Então, vai lá, raiz cúbica de 81. Letra C, raiz quarta de 100. Então, vamos escrever raiz quarta de 100. Agora, a gente tem raiz quinta de 95. Então, vai ficar assim, ó, raiz quinta de 95. Letra E, raiz sexta de 614. Então, vamos lá. Raiz sexta de 614. Beleza? A última é raiz décima de 1000. Tranquilo, né? Essa daqui eu percebi que vocês não tiveram muito problema. Vamos então para a questão 2. A questão 2 quer que você simplesmente calcule as raízes que eu coloquei aí. Gente, como é que a gente calcula a raiz? Vai depender do índice dela. Olha só a letra A. A letra A, a gente tem a raiz quadrada de 16. Então, você precisa pensar em um número que elevado ao quadrado resulta em 16. Você concorda comigo que elevar ao quadrado é você multiplicar o número por ele mesmo? Então, pensa aí. Pensa num número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, dê 16. 4, né? Olha só. 4 vezes 4 é 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? E raiz quadrada de 25? Mesma ideia, não é? Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? Isso. 5. Tranquilo? Para raiz de 36, raiz quadrada de 36, qual o número vezes ele mesmo? Ou seja, qual o número elevado ao quadrado dá 36? É o 6, né? 6 vezes 6 é 36. Agora, na letra D, a gente tem uma raiz cúbica. Se é raiz cúbica, você precisa pensar em um número que elevado ao cubo dê 8. Vamos pensar? Olha o 2. Se você pegar 2 vezes 2 vezes 2, quanto será que vai dar isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah, então, 2 ao cubo é 8. Isso quer dizer, então, que raiz cúbica de 8 é 2. De boa? E para raiz quarta de 81? Vamos pensar no número que elevado à quarta dá 81? Vamos pensar no 3? Olha só. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Ah, legal. Então, isso quer dizer que a raiz quarta de 81 vai ser 3. Agora, a raiz quarta de 256. Qual será o número que elevado à quarta dá 256? Pensa aí. Quando o número é maior assim, a gente costuma simplificar. Eu vou dar um spoiler aqui da última questão da lista, mas é até bom. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos simplificar o 256 fatorando em fatores primos. Vamos lá. 256, você concorda comigo que é um número par? Se é um número par, você pode dividir por 2, que é o primeiro número primo, concorda? Quanto que é 256 dividido por 2? E aí? 256 dividido por 2. 128, né? 128 continua sendo um número par, então continua dando para dividir por 2, que vai dar 64. 64 ainda é par, também dá por 2. Então, vai dar 32, que também dá por 2. Quanto é 32 dividido por 2?
16, que também dá por 2, que vai dar 8, que dá por 2, que vai dar 4. Continua dando por 2, que dá 2, e finalmente 2, que dá 1. Então, vamos lá, ó. Concorda comigo que o índice dessa raiz é 4? Então, vamos agrupar essa galerinha aqui de uma forma que apareça o índice, o expoente 4. Então, vamos lá. Ó, esses 4 aqui com esses 4 aqui. Isso quer dizer que você pode escrever 256 como 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Então, olha que interessante. A gente pode dizer, então, que essa raiz quarta de 256 é raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Mesma coisa, beleza? Se você fizer essa continha aqui, volta para 256. Só que lembra daquela propriedade que diz que quando você tem o índice igualzinho o expoente que está dentro do radicando, eles vão sair da raiz, que eles vão cortar? Isso quer dizer que esse 2 sai e o outro 2 também sai. Quanto que é 2 vezes 2? Opa, desculpa. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, a raiz quarta de 256 é 4. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa para a raiz sexta de 64? Vamos lá, ó. Se você prestar atenção, a gente já tem aqui a fatoração de 64, não é? Seria daqui para baixo. Então, deixa eu colocar mais bonitinho aqui do lado, ó. O 64, se a gente fatorar, vai dar por 2, que dá 32, por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, 2, que dá 1, beleza? Agora, o expoente é 6. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem exatamente 6 2 aqui. Então, ó, 2 à sexta. Isso quer dizer que a raiz sexta de 64 é a mesma coisa de raiz sexta de 2 elevado à sexta. Expoente e índice igual, esse 2 vai sair da raiz. Então, raiz sexta de 64 é 2, tranquilo? A letra H é muito fácil. Raiz décima de 1. Gente, 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre é 1. Então, você pode escrever como 1 elevado a 10, que dá 1. Vai cortar, dá 1. Raiz de 0. 0, né? Não tem nem para onde pensar. Tranquilo a questão 2? Vamos, então, para a questão 3. Questão 3 também mega facinha, não é verdade? Só para completar esse quadrinho aí. Índice, radicando e raiz. Vamos lembrar, o índice é o grau da raiz, não é? Quando ela não aparece, o índice é 2. O radicando é quem está dentro da raiz, quem está dentro do radical, que é o símbolozinho de raiz. Então, quem está dentro? O 16. E a raiz? A raiz vai ser o resultado. Gente, qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Tranquilo? Porque 4 vezes 4 é 16. Vamos para outra. Continua sendo o índice 2, que não está aparecendo nada. O radicando é quem está dentro da raiz. E a raiz é o resultado. Então, vamos lá. Qual o número vezes que elevado ao quadrado dá 25? 5. De boa, né? E o 8? Vamos lá. O índice aqui da raiz cúbica de 8 vai ser 3. O radicando é o próprio 8. E o resultado aí dessa radiciação? 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, 2 ao cubo é 8. 2 elevado ao cubo é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Beleza? 256. E aí? 256. Raiz quarta de 256. O índice é o 4. O radicando é o 256. E vamos fazer de novo, para vocês lembrarem. A raiz quarta de 256. Só para ter certeza que vocês entenderam. Eu sei que é a mesma questão da anterior, mas vamos lá. Vamos fatorar em fatores primos. 256 dividido por 2, a gente já viu que dá 128. Que por 2 de novo vai dar 64. Que por 2 de novo vai dar 32. Que por 2 dá 16. Que por 2 dá 8. Que por 2 dá 4. Que por 2 dá 2. E finalmente por 2 vai dar 1. Se é 4, lembra? A gente vai agrupar de 4 em 4. Então, isso aqui ficou 2 à quarta vezes 2 à quarta. Esses dois, ambos essas bases vão sair da raiz, você concorda? Lembra que vai cortar lá porque o índice é 4? Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui vai ser 4, a raiz vai ser 4. Raiz sexta de 64 a gente também já viu, né? Que vai dar 2. E o radicando aqui vai ser o próprio 64 e o índice vai ser o 6. Aqui na última a gente já sabe que a raiz é 1, né? Que qualquer raiz de 1 é sempre 1. O radicando vai ser 1, porque é quem tá dentro. E o índice é 10. Tranquilaço, né? Vamos para a questão 4.
Questão 4 é para você aplicar as propriedades. Gente, eu vi que vocês erraram demais, inventaram um monte de coisa aí, a galera que já enviou a atividade feita para mim. Vamos lá. Essa primeira letra A, essa primeira parte aqui da atividade na letra A é tranquilinha. Perceba que você tem 3 raízes cúbicas sendo multiplicadas. Lembra que tem uma propriedade que diz que quando você está multiplicando raízes de índice igual, você pode colocar todo mundo dentro da raiz? Então, você pode colocar assim, ó, dentro de uma mesma raiz. 2 vezes 3 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 3? 6. E 6 vezes 4 dá 24. Dá para simplificar isso aí, mas como eu não pedi, a gente não precisa fazer, beleza? Eu aceito a resposta desse jeitinho aí, mas maravilha para quem simplificou. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou simplificar, tá? Vamos lá, letra B, a mesma ideia. Você percebe que tem 3 raízes quadradas? Então, a gente pode colocar essa galera toda no mesmo radical, ó. 9 vezes 16 vezes 25. Isso daqui vai dar 3.600. Raiz quadrada de 3.600. Beleza? Isso daqui é uma raiz exata. Depois vocês me falam em quanto que dá raiz quadrada de 3.600. Vamos lá. Letra C. Agora eu tenho uma radiciação sendo elevada ao quadrado. O que acontece quando o que a propriedade diz quando isso acontece? Gente, é simples. Esse quadrado aqui, ele vai descer para dentro do radical. Então, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Você pode deixar mais bonitinho. Raiz cúbica, 5 ao quadrado não é 25? Então, põe raiz cúbica de 25. De boa? Mesma coisa embaixo, só que você tem que lembrar que vai rolar um chuveirinho aqui, ó. Esse cubo vai descer tanto para o 2 quanto para a raiz quadrada de 3. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 3 ao cubo. Beleza? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tranquilo? E quando você tem uma raiz dentro de outra raiz? A propriedade é simples demais. Quando isso acontecer, é só você multiplicar os índices. Se você tem raiz cúbica de raiz quarta de 64, você pode dizer que você tem raiz 12 de 64. Por que 12? Porque 3 vezes 4 é 12. Beleza? E a última é aquela regrinha bem legal que fala de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, quando você tem um expoente fracionário. Então, presta atenção aqui, ó. Se o 6 ele tá embaixo dessa travinha, dessa marquisezinha aqui, é porque ele está na sombra. E o 5 está no sol. Então, olha só. Pensa comigo aqui, ó. O 6, se ele estava na sombra, ele vai ter que vir para o sol, vai ter que vir para cá, ó, pegando o sol. O 5, como já estava no sol, ele tem que vir para a sombra, então ele vem aqui para dentro da raiz como expoente. Pronto, olha que simples. Tranquilão, né? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Essa foi, assim, recorde de dúvidas, né? Mas, gente, não é tão difícil. Olha só. Sendo x igual a raiz quinta de 3 elevado a 4 e y igual a raiz quinta de 3 elevado ao quadrado, escreva na forma de um único radical a razão x sobre y. Gente, você quer x sobre y. Você sabe que o x é raiz quinta de 3 elevado a 4, beleza? Sobre o y, que você sabe que é raiz quinta de 3 ao quadrado. Olha só, você tem uma divisão de raízes de índices iguais, então você pode colocar todo mundo dentro do mesmo radical, ó. Raiz quinta. Então, vai ficar 3 à quarta sobre 3 ao quadrado. Aqui você precisa lembrar de um detalhe. Olhe só para quem está dentro da raiz, esse 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Vamos relembrar as propriedades de potenciação? Lembra que lá naquela aula, que eu acho que eu indiquei para vocês, não cheguei a gravar essa, quando você tem uma divisão de potências de mesma base, perceba que ambas as bases aqui são 3, correto? Das potências, você vai fazer o quê? Vamos relembrar? Você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quinta, quanto que é 4 menos 2? 2, né? Vai ficar raiz quinta de 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9, muito bem. Então, vai ser raiz quinta de 9. Acabou a questão, é só isso. Tranquilo? Vamos para a próxima.
Questão 6 segue a mesma linha, só que agora diz que A é raiz de 16. Raiz de 16 é 2 a sétima. E B raiz de 16 de 2 a nona. Faça o que se pede. Na letra A ele quer A vezes B. Então ele quer raiz de 16 de 2 a sétima vezes raiz de 16 de 2 a nona. Perceba que nós temos raízes de índice igual, então a gente pode colocar dentro da mesma raiz, no mesmo radical, né? Se está multiplicando, a gente multiplica 2 elevado à sétima vezes 2 elevado à nona. E aí aqui a gente vai ter que relembrar de novo lá das propriedades de potenciação. Vocês já viram que quando nós temos potências de mesma base sendo divididas, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Agora você tem potências de mesma base multiplicadas. Você vai conservar a base, ou seja, coloco 2 aqui, e fazer o que com os expoentes? Isso, somar. Isso aqui vai ficar o que então? 2 elevado a 7 mais 9, 16. E aí, olha que interessante. Quando você tem índice e expoente igualzinho, o númerozinho vai sair de dentro da raiz. Isso é 2. Tranquilo? Então, gente, a letra B é a mesma ideia, só que agora ele quer B dividido por A. Vamos lá. Ele vai querer raiz de 16 de 2 elevado a 9 sobre raiz de 16 de 2 elevado a 7, certo? B sobre A, né? Vou colocar até aqui do lado, B sobre A, tranquilo? Mesma ideia, se você tem índices, raízes de índices iguais sendo divididos, você pode colocar essa galera toda num radical só. 2 elevado a nona sobre 2 elevado a 7. De novo, as propriedades de potenciação. Bases, potências de bases iguais sendo divididas, você conserva a base, subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 16 de 2 elevado a 9 menos 7. Quanto que é 9 menos 7? Quanto é 9 menos 7? 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado. Pra ficar mais bonitinho, você coloca aqui raiz de 16 de 4, porque 2 ao quadrado é 4. Tranquilo? Facinho demais. Vamos para a última questão. Também percebi que vocês tiveram bastante dificuldade, não tanto quanto a 6, mas tiveram bastante dificuldade. Só que eu já dei o bizu lá no início, né? Lá no início da apresentação já dei o bizu. Então vamos lá, gente. Para simplificar, basta a gente fatorar. Vamos fatorar aqui, ó, o 256. Que a gente já fatorou umas 2 ou 3 vezes aqui nessa aula, mas nunca é demais. Vamos lá. 256 a gente consegue dividir por 2, é um número par, não é? 128, que também dá para dividir por 2, que vai dar 64, que dá por 2, que vai dar 32, que dá por 2, dá 16, que dá por 2, que dá 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1, correto? Então, vamos lá, gente. Olha o macete que eu quero que vocês entendam. Se você tá mexendo com raiz quadrada, isso quer dizer que o índice aqui, ó, é 2, não é? Então, a gente vai juntar essa galerinha aí, de tal forma que apareça esse expoente 2 pra gente conseguir tirar pelo menos alguns deles, ou todos, se a raiz for exata, de dentro da raiz. Então, ó, vamos juntar assim, ó. 2, 2, 2 e 2. Então, ficou assim, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, então, ó. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. Todo mundo aqui vai sair da raiz, não é? Esse 2 sai, esse 2 sai, esse 2 sai, esse 2 sai. Desculpa, gente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tranquilo? Vamos fazer por 212? 212, gente, também é um número par, concorda? Se é um número par, dá para dividir por 2, que dá 106. 106 também é número par, que dá por 2, vai dar 53. 53 é um número ímpar, desculpa, é um número primo. É ímpar, mas é primo. Se ele é primo, a gente tem que colocar logo ele aqui, porque não vai ter outro divisor. Lembra? Números primos só tem divisores. 2 divisores, ele mesmo e 1. Então, isso aqui vai dar 1. Aí, olha que interessante. Ficou 2 ao quadrado vezes 53. Vamos lá.
raiz quadrada de 212, a gente pode escrever como 2 ao quadrado vezes 53. Perceba que esse 2 aqui ao quadrado, ele vai sair. O 2 vai sair porque ele tem o expoente dele é o mesmo que do índice da raiz. Então, ele sai. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 2, que saiu da raiz, mas o 53 não saiu, ele permanece dentro da raiz. 2 raiz de 53, beleza? Vamos fazer agora o 162. 162 é um número ímpar. Opa, é um número par. Dá para dividir por 2. Vai dar 81. Gente, 81 não é par, então não dá por 2. O próximo número primo é o 3. Como é que a gente sabe que 81 é divisível por 3 de um jeito fácil? Vou te dar a dica. Você vai somar os algarismos, ó. 8 mais 1 não é 9? 9 não dá para dividir por 3? Então, 81 também vai dar 3. Quanto é 81 dividido por 3? 27. 27 também é divisível por 3? Sim, 2 mais 7 é 9. 9 dá por 3, 27 também vai dar. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 também dá por 3, que vai dar 3. E 3 por 3, que dá 1. Então, olha só. Vamos ser espertos? Se a gente está falando de raiz cúbica, eu quero que alguém daqui de dentro saia dessa raiz. Então, tem que aparecer um expoente 3. Então, vamos juntar essa galera de 3 em 3. Vamos lá, ó. Beleza? Esse 3 vai ter que ficar sozinho. O 2 não tem que juntar. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 elevado ao cubo vezes 3. Tranquilo? Vamos colocar aqui dentro. 2 vezes 3 elevado ao cubo vezes 3. Esse 3 que está elevado ao cubo vai sair da raiz. Vai ficar assim, ó. O 3 que saiu da raiz, mais o 2 e o outro 3 continuam aqui dentro. Então, ele tem que ficar lá. 3 raiz... Opa, tô esquecendo de colocar o cúbico. 3 raiz cúbica de 2 vezes 3 é 6. Tranquilo? 32. Vamos fazer o 32 aqui, ó. 32. Número par dá para dividir por 2. Quanto que é 32 dividido por 2, gente? 16, né? Que também dá por 2. 16 por 2 dá 8. Que dá por 2, que dá 4. Que dá por 2, que dá 2. Que dá por 2, que dá 1. Vamos juntar? Se a gente tá falando de raiz quarta, vamos fazer de 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vai sobrar um 2. Então, a gente pode escrever como 2 à quarta vezes 2. Bora colocar aqui dentro, então, ó. Raiz quarta de 32, podemos colocar como 2 elevado à quarta vezes 2. Veio lá da fatoração. Esse 2 aqui, ele tem um expoente igualzinho ao índice da raiz, então ele vai sair. Vai ficar 2. Esse 2 saiu. E o outro 2, ele saiu? Não, ele não saiu. Ele permanece dentro da raiz. Então, deixa ele aí. 2 raiz quarta de 2. Beleza? Simplificou. E 1215? Vou colocar aqui, ó. Opa. Desculpa, galera. Vamos lá, ó. 1215. Gente, 1215 é um número par? Não. Então, não dá por 2. Será que dá por 3? Olha o que eu ensinei. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Então, vai dar por 3. Vamos colocar aqui. Isso dividido por 3 vai dar 405. 405 também dá para dividir por 3. Quando você dividir por 3, você vai achar 135. 135 também dá por 3, que você vai achar 45. Que também dá por 3. Quando você dividir, você vai achar 15. 15 também dá por 3, que vai dar? Isso, vai dar 5. 5 já não dá por 3. Próximo número primo é o próprio 5. Então, por 5, que vai dar 1. Vamos lá. Se eu quero que apareça o expoente de 5 para eu cortar, vamos juntar essa galera de 5 em 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 3 à quinta vezes 5. Vamos voltar aqui. Essa raiz quinta de 1215 eu posso colocar como raiz quinta de 3 à quinta vezes 5. Só que esse 3, ele tem um expoente igual ao índice da raiz. Ele vai sair de dentro dela. Vai ficar 3 raiz quinta de 5, porque o 5 não saiu. Só isso, galera. Então, tá aí. Eu resolvi com vocês toda a atividade lá da radiciação. Eu espero que agora eu receba mais, né, atividades feitas. E tamo junto, tá? Qualquer coisa, falem comigo lá pelo fórum de dúvidas. Eu prefiro o fórum de dúvidas, mas pode falar pelos comentários também.
Mas sempre priorizem o fórum de dúvidas, tá bom? A gente se vê, tô aqui. E se cuidem, beleza? Beijo.